Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu falo dos livros que eu li no mês de junho. Junho não foi necessariamente um bom mês de leitura pra mim, mas também não foi um mês ruim de leitura. Eu só fiquei muito presa no que eu tava lendo e eu não tava sentindo que eu tava conseguindo terminar nada, o que não é verdade, já que eu li 6 livros. Então, eu li bastante, é só que enquanto eu estava lendo, eu não estava sentindo que eu estava fazendo progresso nenhum. Eu só terminei o mês sentindo que não foi um mês satisfatório de leituras. Mas, do que eu li, parte foi bom. O primeiro livro que eu terminei em junho foi um que eu comecei em maio, The Manicurist's Daughter. Esse é um livro de não ficção sobre uma mulher que é filha de refugiados da Guerra do Vietnã. E como um meio de suporte financeiro, a família dela abre um salão de manicure. Então esse é o nome do livro, A Filha da Manicure. E a mãe dessa mulher, ela acaba morrendo em uma abdominoplastia, que é uma cirurgia estética para remodelar o abdômen. E a autora reflete no relacionamento dela com a mãe dela, como ela e a família lidaram com o luto e como os padrões sociais de beleza e atitudes predatórias de certos cirurgiões plásticos em relação a mulheres imigrantes levou a mãe dela à morte, porque ela percebeu que não só esse médico que a mãe dela fez a cirurgia, mas também vários médicos dos Estados Unidos, eles especificamente tentam... qual que é a palavra para sabe? Tipo, quando... promover isso. Eles tentam promover o serviço deles de cirurgião plástico para mulheres que são imigrantes nos Estados Unidos. Mulheres que socialmente e culturalmente, elas são mais frágeis, então mais fácil, sabe, ter esse comportamento predatório em cima dessas mulheres e falar que elas precisam dessas cirurgias para poderem fazer parte dessa sociedade. E é muito triste tudo isso, como que isso acontece. Em geral, como que mulheres são sempre vítimas, sabe, de pessoas assim, predatórias, que querem ficar falando: você não é magro o suficiente, você não é malhado o suficiente, ou você precisa mudar o seu nariz, ou alguma coisa. Porque nunca vai ser o suficiente só ser quem você é. Porque os padrões de beleza da sociedade estão sempre mudando, e não importa o jeito que você é, sempre vai ter alguma coisa de errada. E especialmente com mulheres de cor que são imigrantes, que estão nessa vulnerabilidade social, são vítimas muito fáceis de pessoas assim, que querem manter esse negócio flutuando. E é muito triste como isso acontece, especialmente porque geralmente esses mesmos médicos que vão atrás dessas clientes que são imigrantes também são médicos que não são competentes para estar fazendo esse trabalho. Então, o que acontece é que a taxa de mulheres imigrantes que acabam morrendo em cirurgias plásticas é muito grande. Então, é muito triste tudo isso, e a autora, ela reflete sobre isso, como que foi para ela descobrir como que a mãe dela morreu e se tornar uma pessoa adulta e eventualmente se tornar uma mãe e entender os motivos pelo qual a mãe dela sentiu que era necessário fazer essa cirurgia. E ela fala sobre como ela procurou muito conversar sobre a situação para conseguir superar, mas a família dela é extremamente tradicional e ligada aos valores de não demonstrar emoções. Isso foi muito difícil para ela, porque ela era a única pessoa na família dela que queria conversar sobre. Então, ela não conseguiu achar o fechamento para a situação que ela estava procurando por muito tempo. Eventualmente, ela acha uma certa resolução nisso quando ela junta a arte dela com a história dela. Ela cria uma peça onde ela fala sobre tudo que levou a mãe dela a fazer a cirurgia e acaba morrendo, e tudo que a família dela passou depois disso. E essa foi uma maneira que ela encontrou para poder colocar os sentimentos dela em análise, mas também para poder entender um pouco mais sobre a mãe dela. Esse foi um livro muito bom, eu escutei em audiolivro, e se eu não me engano foi a autora que leu, e foi muito bem feito, muito bonito. Eu adoro ler memoir e livros de não ficção e ouvir as pessoas contando sobre a experiência delas, e esse livro foi um muito bom que fez isso muito bem. Eu acho que esse livro tem assuntos não só muito interessantes, mas também como muito importantes.
E durante o mês de junho, eu estava lendo alguns volumes de Sandman com o meu namorado. Ele já leu a série de HQ antes, eu nunca li, eu só assisti a adaptação da Netflix. Quando ele falou que ele queria ler comigo, eu fiquei até bem animada, porque eu já conhecia parte da história. E se eu gostei tanto da adaptação, então eu gostaria muito do original, certo? Certo, foi isso que aconteceu. Em junho, eu li 4 volumes. E eu gostei de todos. E eu vou dar apenas um leve resumo do primeiro, porque, né, spoilers. Mas basicamente a história conta sobre o Morpheus, que é o rei do reino dos sonhos. Mas ele acaba sendo sequestrado de certa forma. Ele é mantido em cativeiro por humanos que queriam capturar a morte, mas por engano capturaram ele. Então por muitos anos ele é mantido em cativeiro. E ele não consegue reinar como ele deveria. E, eventualmente, ele consegue escapar, porque a história toda não é ele em cativeiro, mas eventualmente ele consegue escapar e é sobre ele tentando reconstruir o reino dele e achar as coisas que ele perdeu e quais foram as consequências pro mundo dos humanos sem ele lá para poder controlar, de certa forma, esses sonhos. É bem interessante, eu estou gostando bastante. Tem certas coisas que me incomodam um pouquinho. Eu não sou totalmente fã de algumas escolhas, mas nada é necessariamente ruim nesses livros. Eu gostei de quase tudo até agora. Só uma ou outra escolha de história ou de desenho, ou sei lá, que eu não amei. Mas é bom. E é muito estranho eu estar falando isso depois das recentes notícias sobre o Neil Gaiman. Ai, fazer o que, né? Nunca dá pra confiar em homem. Nunca dá. E o último livro que eu li no mês de junho foi uma leitura de academia, que foi o livro This Spells Disaster, que é um livro sáfico de romance com bruxas. E é um livro de fake dating, basicamente tem essa bruxa, a Rory, eu acho que é. E ela é famosa, sabe? Ela participava de campeonatos e ela fazia magias muito maneiras. Só que aí ela largou os campeonatos e virou bartender. E ninguém sabe por quê. E todo mundo fica achando que alguma coisa aconteceu, que ela tá falhando, agora que ela largou do sonho dela. Mas ela tá dizendo que tá bem e ela tá bem. Só que a família dela tá enchendo o saco dela porque eles querem que ela volte a competir. E ela tá dizendo que ela não quer fazer isso, que ela quer viver nessa cidade pequena, só sendo bartender e sendo feliz. E essa outra menina, não lembro o nome dela, mas essa outra menina é apaixonada na Rory. E numa noite que ela fica bebona, ela fala pra Rory: Hey, sabe o que convenceria a sua família que você tá feliz e estabelecida nessa cidade se você tivesse uma namorada? Então, me namora. Elas começam a fingir que estão namorando pra poder convencer a família da Rory que ela tá feliz e que ela não precisa voltar pra competição. Isso tudo é legal o suficiente. Porém, a personagem principal tem um sério caso de burrice. Existe zero comunicação nesse livro, a personagem principal é insuportável e, infelizmente, a partir de, vamos dizer, 40, 50% desse livro, todo o plot recai em ter zero comunicação e a personagem principal ser insuportável. Então eu não consegui fugir disso. O tempo todo que eu tava lendo, a partir da coisa acontecer, eu fiquei, por favor, toma senso, só conversa com essa mulher. Conversa com ela. Vai resolver tudo. E ela não conversa. E aí chega nos últimos capítulos, literalmente, tipo, no penúltimo capítulo, elas conversam. E tudo que eu fiquei, o que, umas 5 horas de livro, escutando o personagem principal falando, nunca vai ser resolvido. Foi resolvido assim. Eu odeio personagem burro. E, infelizmente, nesse livro, só tem personagem burro. Eu não gostei da falta de comunicação, eu não gostei de certas implicações que o livro fez em relação a certos feitiços e poções que são usadas nesse livro, porque tem uma certa implicação que uma poção do amor foi usada acidentalmente. Ok, acontece, ruim. Só que tudo isso é ilegal, porque mexe com o livre-arbítrio da outra pessoa. Justo. Só que a personagem principal nunca tenta buscar responsabilidade pelo que ela pode ter feito acidentalmente. Tipo, ela tenta, só que da maneira errada e da maneira que não envolve contar pra pessoa que ela possivelmente envenenou, né, sobre ter feito isso. Ela tenta buscar a responsabilidade dela e fazer as coisas ficarem melhores sem envolver ninguém, sozinha. Ou seja, ela pode ter causado um problema
que pode estar afetando a vida de alguém e ela não envolve a pessoa, ela não conta pra pessoa sobre o erro dela, que pode estar realmente afetando a vida da pessoa. Então, ela só é burra, e eu acho que depois de certo tempo, a desculpa de eu não sei se eu devo envolver a pessoa porque isso vai causar mais sofrimento, não funciona. Sabe, eu acho que você pode pensar isso de primeira, mas a partir do momento que você percebe que não envolver a pessoa na decisão do que deve ser feito a partir disso, um problema que você causou pra pessoa, aí você já tá completamente errado. E a personagem principal foi muito burra, e eu não consegui ter nenhuma empatia com ela. E, como eu disse, todo o plot do livro recai nisso. Então eu não tava curtindo o romance, eu não tava curtindo a relação dos personagens, eu não tava conseguindo me envolver com nenhum dos personagens, porque tudo era muito, sabe, em cima desse negócio de eu me recuso a admitir os meus erros e conversar com as pessoas sobre e tentar buscar a ajuda necessária. Eu vou resolver tudo sozinha, sendo que foi um problema que eu causei pra outra pessoa e não pra mim. E eu não vou deixar ela saber que fui eu que causei esse problema. O que é estúpido e eu fiquei com um pouquinho de raiva disso. E como eu disse, foi uma leitura de academia, então apesar de eu não estar gostando muito, nem estar me envolvendo muito, eu só precisava de alguma coisa pra escutar, pra me manter distraída, e eu não tinha mais nenhum audiolivro disponível. Eu só achei esse e fiquei, ok, romance sáfico que tem bruxa, vambora. E acabou que foi uma leitura extremamente irritante. Então é isso, essas foram todas as minhas leituras do mês de junho, um livro de não ficção, um livro de romance e 4 volumes de Sandman. Esse vídeo tá saindo um pouco espaçado do último vídeo que saiu, porque eu precisei tirar um tempinho pra cuidar da minha saúde mental, porque a faculdade estava em greve e eu estava tendo aula durante a greve. E quando eu ia começar as minhas férias, a faculdade saiu da greve e eu tive que voltar, porque os professores estão repondo aula. E eu tive exatamente uma semana de férias. O que não é ideal, porque eu precisava descansar, eu não tava me sentindo muito bem, eu tava cansada, eu só precisava de férias pra poder me sentir um ser humano de novo, precisava de descanso e eu não tive isso, então eu tentei aproveitar o máximo possível do tempo que eu tinha livre pra poder descansar. E durante uma semana que eu fiquei em casa, eu basicamente só dormi, então eu tô me sentindo mais descansada e eu tô tentando criar uma nova rotina, mas ainda assim é meio complicado isso, porque eu queria ter tido férias, eu merecia férias. Mas o mundo é injusto. Então é isso pro vídeo de hoje, muito obrigada por ter assistido. E só uma coisinha antes de ir, eu quero fazer em algum momento próximo um vídeo onde eu leio recomendação dos inscritos. Eu já tenho uma lista de algumas recomendações, mas se vocês quiserem me recomendar mais algum livro, faz isso nos comentários desse vídeo e talvez eu leia para o vídeo que eu for ler recomendações. Então, é isso. Muito obrigada e beijinhos. Até!